Bem, estamos aqui com o Fábio Gouveia, lenda do surf brasileiro, surfista que marcou época, campeão mundial amador, primeiro brasileiro a vencer uma etapa da antiga SP fora do Brasil, primeiro surfista brasileiro a vencer aqui no Havaí. Estamos aqui no Pipeline Masters. Fabinho, como é você, depois de ter feito sucesso na sua carreira, voltar agora para o Havaí na condição de pai e de surfista? Rapaz, é uma coisa muito inusitada e uma coisa assim que a gente não espera, né? Porque tudo acontece muito rápido. Eu entrei na SP, novo, né? Jovem para a época, estreiei ali com 18 anos, tive filho cedo, casei cedo, 90 já tinha filho com o Igor, Ian veio em 92, aí a Ilana veio em 95 e eu criei minha família no circuito, né? No tour, porque não tinha uma outra maneira de eu acompanhar o crescimento dos meus filhos, né? E eles terem o pai por perto. Então a gente cresceu com a turma toda no circuito. A Elka, minha esposa, lidava com isso muito bem, porque era trabalheira, né? Tava sempre com criança e muita bagagem. E assim, além disso ela ainda filmava, tem muita coisa gravada, histórica, graças a ela, era guerreira e essa parceria funcionou, né? E poxa, os filhos sendo criados na estrada, a gente imaginava que um dia algum deles pudessem vir a ser surfistas, né? A gente deu oportunidades, a nossa mudança para Florianópolis em 2002 foi uma das coisas que a gente pensou, né? Que poderia dar uma oportunidade para algum filho ser competidor, porque o surf em Florianópolis e Santa Catarina estava bombando na época, com circuitos fortes. E eu, como profissional, também fui, porque o circuito catarinense profissional estava muito forte. Então eles tinham um circuito amador forte e um circuito profissional forte. E nessa o Ian se achou no caminho dele, começou até um pouco tarde, porque a gente chegou em Floripa, ele tinha acho que 10, 12 anos. Então só ali que ele começou a competir, lá no Aragua, no centro de treinamento e participando dos campeonatos. Foi integrante da equipe catarinense em vários circuitos ali do Brasil. E ele começou, cara, e a gente acompanhando junto. Eu no circuito, quando eu tava lá eu levava, junto com a Elka, quando eu não tava a Elka levava. E foi muito interessante. O Ian começou a escalada dele, né, nos eventos. Teve uma mudança grande no surf, porque na época a gente tinha o Mundial Amador, que era todo mundo junto, aí depois passou-se a valorizar muito a categoria Pro Júnior, né? Então teve aquele lance de o cara amador mirim ali, depois já atingiu o grau de Pro Júnior e depois já ser, né, catapultado para correr o WCT, na época era WCT, agora é WT. Então o Ian foi nessa escalada e, cara, treinando, né? E eu acho que ali ele teve uma época que ele investiu muito nesse Pro Júnior e talvez pudesse ter ido já para um QS, então ele demorou assim a evoluir, pegar o fio da ninhada, né? Ele demorou um pouco a se estabelecer ali. Então assim, a classificação dele veio, para mim já era esperado, mas eu não sabia quanto tempo iria durar, mas foi bom porque ele foi pegando muita experiência, né? A gente trouxe sempre ele aqui para o Havaí, embora ele tenha começado a surfar mesmo aqui com 13 anos, assim, depois com 14, né? Ficou o lance mais sério, que ele passou a pegar mais onda mesmo. Quantas temporadas aqui no Havaí, Fabinho? Poxa, eu venho para o Havaí desde 88. A única temporada que eu fiquei de fora foi em 2006, que eu fiz cirurgia de coluna. Mas em casa eu respirava o Havaí. Li até o livro do Ed Aikau na época e eu sentia o cheiro do Havaí de casa, cara. Fazia falta. Você se acostuma e fica difícil ficar de fora, né? De ver toda essa arena montada. Realmente faz falta. Essa adrenalina, né? Adrenalina, justamente. E isso faz falta, cara. E assim, quando eu chego no Havaí, porque geralmente eu venho na temporada dos eventos, eu gosto muito de vir na temporada dos eventos porque é onde tudo acontece. Acho que todo surfista profissional tem a obrigação de estar aqui, né? Eu não compito mais, mas pô, trabalho com surf, a minha vida eu projetei para trabalhar com surf sempre, né? Então tenho que estar aqui e agora mais do que nunca
acompanhando o Ian, né? Tá competindo aqui no Pipe Master. E me diga como é que é essa relação, Fabinho? Você que sempre vinha pro Avaí para competir e agora você vem para auxiliar o seu filho, né? Porque o Ian é o primeiro filho de um ex-surfista do CT que conseguiu sua classificação para o CT. Como é que é isso agora, você como pai? Como é que é a adrenalina de ver o filho dentro d'água? Poxa, é uma coisa incrível, assim, como eu falei, passa tudo muito rápido, né? Avaí, ondas grandes, existe sempre aquela adrenalina quando você tá numa bateria, né? Mas assim, eu como pai, vendo o Ian lá, eu até fico um pouco mais nervoso, né? Porque eu não domino a situação ali, mas é um lance parecido, a adrenalina é parecida, porque você quando tá prestes a pegar uma grande no Hawaii, você fica sempre na adrenalina, né? E quando o Ian tá na bateria, rola esse nervosismo, não tem jeito, mas assim, a gente controla, né, cara? Sabe que ele tá indo no caminho dele, já tem bastante experiência. Eu procuro sempre passar para ele manter a calma, né, curtir o momento, aproveitar o momento, sempre prestando muita atenção e foco, né, cara? Tudo tem que ter foco e o profissionalismo para ter uma carreira duradoura, né? O Ian chega aqui no Avaí extremamente pressionado, né? Uhum. Ele, para se garantir na elite do surf mundial, ele precisa fazer a final aqui do Pipe Master ou uma terceira colocação, dependendo de resultados paralelos. O que você acha que poderia ter sido diferente, né, no ano do Ian para que ele não chegasse aqui tão pressionado? Poxa, eu acho que assim, Ian na real começou o ano saindo de uma contusão, então assim, o primeiro evento lá na Gold Coast já foi um pouco difícil, foi um ano assim de muita dificuldade e aprendizado, mas eu acho que ele levou bem, né, apesar da classificação que ele está no momento. Assim, se você fosse me perguntar, é justo onde ele está, eu acharia que ele poderia estar na zona de classificação. Mas enfim, tudo é válido, é muito aprendizado, né? Mas assim, a situação do nosso país não está tão boa, mas eu acredito que ele precisaria de um técnico, né? Ajudaria bastante, porque hoje em dia o pessoal que está na ponta, cara, todo mundo tem uma estrutura, tem um videomaker, tem um técnico, tem um preparador físico. Infelizmente a gente não teve essa condição, mas assim, no geral ele foi muito bem. Eu acho que ele convenceu o pessoal, ele surfou bem em algumas ondas, evoluiu durante o ano assim. Mas é claro, cara, o lance que eu digo que talvez ele esteja numa posição injusta é porque, pô, baterias são baterias, resultado apertado, né? Pode ser para ele como pode ser para outro, ou baterias que ele surfou pra caramba, mas o cara também fez uma bateria excepcional. Enfim, eu acho que do geral o único evento que ele não surfou bem foi o de Trestles, que eu não sei o que foi que houve. Mas enfim, após esse evento ele acabou achando que minha ajuda, né, poderia surtir efeito. Eu fui para a Europa, as duas etapas ele estava surfando bem, estava confiante, mas infelizmente não aconteceu, né? E assim, ele vem aqui para a Pipeline, de certa forma, né, tem a pressão de ter um bom resultado, mas se ele não se classificar, o ano foi muito valioso para o aprendizado dele, para de repente o fortalecer, né, para uma carreira longa, né, porque pô, assim, muitos surfistas bons, eu posso citar o próprio Andy Irons, que em seu primeiro ano não foi bem e que, poxa, talvez aquela saída tenha fortificado ele, né, cara, eu penso muito nisso também. E ele tá indo sem pressão. Se tem um lugar que ele possa ter um resultado excelente é aqui em Pipeline, porque é a onda que ele mais gosta, pratica aqui, né, direto. Talvez ele possa ter, enfim, um resultado, né, que condiza com o surf dele aqui em Pipeline. A gente torce por isso, né, velho? Mas tudo na tranquilidade, cara. Tudo vem no momento certo. A classificação dele, né, veio tardia, mas no momento certo, no momento de amadurecimento. Já pai contribuiu também pra caramba aí, eu acho que pro foco dele, porque pô, quando tem família na parada, você sabe que tem que lutar pra, né, pra dar o suporte, né, pra família, a estrutura, enfim. Cara, tudo é válido, tudo é aprendizado e o surf é assim mesmo e a carreira se constrói passo a passo. E o que você... Eu queria um pouco da sua opinião, Fabinho, sobre os brasileiros que estão entrando esse ano pelo QS, né? Uhum.
tirando o Ítalo, que já faz parte do CT, a gente tem o Gessé Mendes, o Iago Dora, o Thomas Hermes e o William Cardoso. O que você espera desses novos nomes que estão entrando no circuito mundial? Poxa, eu acho que o Gessé, tal como o Ian, já tem bastante experiência. É um cara que a gente sempre esperava que ele entrasse mais cedo, né? Ele sempre foi um cara precoce, assim, em performance por aí, em vitórias, em eventos também. Então eu acho que ele está entrando bastante preparado, tal como o Igor ali entrou, né? Isso é muito positivo, porque o cara, poxa, já está um cara maduro ali, sabendo o que vai fazer. Mas enfim, o William, várias temporadas também tentando, bateu na porta várias vezes. É um cara que tem um surf forte de borda, pode surpreender em ondas pesadas, mas também surfa onda mais fraca também, porque aí ele usa o material dele de acordo com o biotipo dele, ele sabe usar isso a seu favor, como outros caras no passado, Kong e Vitor Davis faziam, né? Cara, o Tominhas também quase se classifica, infelizmente machucou-se o ano passado, ficou ali na linha de frente e mostrou que, né, que tá com a atual fase muito bem, tanto é que o cara deu a volta por cima e esse ano classificou-se. O Ídolo a gente já sabe do potencial dele, machucou-se, né, no meio do caminho, mas tá aí já na zona de classificação de novo. E tem o Iago, cara, que é um surfista excepcional. Eu vejo que ele classificou-se prematuramente. Pode ser que venha a ser um super talento também, porque quando você entra num WT, o seu nível sobe muito. A gente viu o nível do Felipe, do Gabriel e do próprio Ítalo também, né, ser catapultado lá para cima. O Mineiro também na época que ele entrou. O nível de exigência é outro, né, Fabinho? O nível de exigência é outro, então o cara acaba se superando, né? Muitos se superam e quando encaixa tudo, o cara vai num nível que talvez se ele tivesse no QS ainda ele não atingiria, né? E tem o Michel, né? O Michael Rodrigues, que, poxa, é um cara também, um super talento, mas que, depende de resultados, depende de resultados ainda para entrar, né? O Michael. Matematicamente ele depende ainda de resultado e a gente fica na torcida. Creio que ele se classifique. Se ele vier a se classificar, é um cara fenomenal também, mas que, poxa, não tem tanta experiência quanto os outros. Mas o circuito é assim, cara. Às vezes você entra, né, prematuramente, entra sem experiência, mas acaba adquirindo experiência durante o ano e aquele que se esforça bastante, que tem um comprometimento, consegue se sobressair. E pra gente finalizar, Fabinho, quem será o campeão do mundo? Poxa, isso é uma incógnita, porque eu vim acompanhando aí esse mês, já tô aí quase um mês, e poxa, o pessoal surfando muito, tanto o Gabriel quanto o John. A gente sabe da vantagem do John, sabe né, o cara tá em casa, tem a torcida ao seu favor, mas a gente sabe da competitividade do Gabriel. Claro, a gente torce pra nossa camisa, a gente torce pro Gabriel, mas eu acho que tá tudo em aberto, cara, porque realmente tá difícil. A gente não sabe como o John vai suportar a pressão de estar disputando o título em casa, né, cara? Às vezes a torcida, né, o cara estando em casa ajuda, mas às vezes tem a pressão, né? Então, assim, fenomenal esse acontecimento. Bom que o título veio pra cá, porque fica todo mundo na adrenalina e quando o vencedor ergue a taça, cara, aí é o ápice do negócio. Fabinho, muito obrigado. Obrigado por toda a contribuição que você deu ao surf brasileiro e vamos em frente. Pô, pra mim é um prazer, cara. Tô até arrepiado aqui porque é aquela coisa, né, cara? Eu, quando comecei a pegar onda, eu não imaginava que um dia eu iria seguir carreira de competidor, mas como eu falei, eu fui ali, né? As coisas foram acontecendo, eu passo a passo. Fiz parte aí dessa escalada do Brasil rumo ao tão, né, sonhado título mundial, e aí já tem o Gabriel aí disputando um bi, né, cara? Então, assim, é uma sensação alucinante e a gente fica feliz de ver a SP nesses novos rumos e tudo acontecendo, e eu com o filho dentro e dentro do surf também ainda. Valeu, Fabinho, obrigado. Valeu.